E aí? Vamos falar sobre uma coisa que a gente usa todo dia, às vezes sem nem perceber. O poder de uma pergunta que não precisa de resposta. Parece estranho, né? Mas essa é uma das ferramentas de comunicação mais incríveis que existem. E hoje a gente vai desvendar todos os segredos por trás dela. Vamos nessa? Quem nunca ouviu uma dessas, né? Você acha que dinheiro dá em árvore? E é claro que a pessoa que pergunta não está esperando uma aula de botânica sobre árvores de dinheiro. A gente sente que tem algo mais ali, uma intenção escondida. Pois é exatamente aí que a mágica acontece. O objetivo aqui não é de jeito nenhum obter uma informação. É pura estratégia. É uma jogada de mestre na comunicação. E é esse propósito oculto que a gente vai decifrar juntos nesta análise. Sabe, a comunicação é tipo um grande jogo. E como em qualquer jogo que se preze, tem aquelas jogadas especiais, aqueles movimentos de mestre. A pergunta retórica? Essa é uma delas. Então vamos aprender as regras para a gente poder jogar também. Ok, antes de continuar, a gente precisa alinhar um conceito-chave aqui. Interlocutor. É um nome um pouquinho mais chique, né? Mas é bem simples. É a pessoa que está do outro lado da conversa. Quem está ouvindo, quem está lendo, enfim, quem está recebendo a nossa mensagem. Beleza. E o que a gente quer fazer com esse interlocutor? Bom, na maioria das vezes, o nosso objetivo é persuadir. Ou seja, é convencer, influenciar, é trazer a pessoa para o nosso time, para o nosso ponto de vista. E adivinha? A pergunta retórica é uma ferramenta, poderosíssima para isso. Então, para ficar bem claro, vamos comparar uma pergunta normal, que a gente chama de informativa, com uma pergunta retórica. Numa pergunta informativa, o objetivo é o quê? Obter uma informação nova. Que horas são? Eu não sei, eu pergunto. Agora, na retórica, o objetivo é totalmente outro. É dar ênfase, é reforçar um ponto. Sobre conhecimento, na informativa, quem pergunta não sabe. Na retórica, a parte mais legal é essa. Tanto quem pergunta quanto quem ouve já sabem a resposta. E isso muda tudo. Porque a resposta esperada não é uma frase, é uma concordância mental. Faz sentido. E o papel de quem ouve muda drasticamente. Deixa de ser alguém que só dá uma informação para se tornar, olha que incrível, um coautor da conclusão. É genial, né? Tá. Então, se a pergunta retórica não quer uma resposta, qual é o segredo dela? O que ela está fazendo de verdade ali no meio da conversa? Por que a gente usa tanto essa ferramenta, muitas vezes sem nem se dar conta? E aqui chegamos no pulo do gato. Uma pergunta retórica, gente, não é um pedido de informação, é um convite. Pensa nisso. Um convite super elegante para que a outra pessoa chegue na mesma conclusão que você, só que com aquela sensação gostosa de que a ideia foi dela. É sutil, é poderoso. Exato. A coisa toda é tão bem amarrada que, como a nossa fonte aqui aponta, a resposta já está inscrita na própria formulação da pergunta. Ou seja, ela já vem com o caminho das pedras. É uma verdadeira arquitetura de argumento projetada para levar o pensamento numa única direção. Para a gente visualizando o poder disso na prática, vamos usar uma analogia que todo brasileiro entende: futebol. Pense na pergunta retórica não como um passe qualquer no meio de campo, mas sim como um golaço. Sabe aquele gol de placa, uma jogada ensaiada, linda de ver, que parece inevitável e que levanta toda a torcida? Olha só como a jogada funciona. Quem fala ou escreve, o jogador, ele prepara o terreno, ajeita a bola, sabendo exatamente onde ela vai entrar. A pergunta é o chute final, no ângulo. E quem ouve? A torcida. Ao concordar mentalmente, não se sente só convencido. A pessoa sente que marcou o gol junto, que fez parte daquela vitória. O interlocutor se torna coautor daquele golaço, daquela conclusão. E essa jogada de mestre não fica só na teoria, não. Ela está por toda parte, no nosso dia a dia, moldando o que a gente pensa, o que a gente decide. Vamos ver uns exemplos clássicos para sacar como funciona? Pega a política, por exemplo. É uma arma poderosa de mobilização. É claro que nenhum político espera que alguém levante a mão e fale: eu não quero um futuro melhor para os meus filhos. A pergunta serve para criar um nós, sabe? Um sentimento de união em torno de uma ideia da qual é simplesmente impossível discordar. E na publicidade? Nossa, usam isso o tempo todo para criar uma necessidade que a gente nem sabia que tinha. Por que se contentar com o básico quando se pode ter o extraordinário? A pergunta não quer uma resposta, ela quer plantar uma sementinha de insatisfação com o que você já tem e, claro, apresentar o produto deles como a solução óbvia, a única saída lógica. Até na arte, na música de protesto, por exemplo, a pergunta retórica vira um grito, uma forma de denúncia, de provocar reflexão. O artista não está esperando que alguém aponte um culpado com o dedo.
A ideia é fazer todo mundo pensar sobre as estruturas de poder, sobre o que está errado na sociedade. Ou seja, resumindo a ópera, é uma ferramenta super versátil. Ela serve para dar mais força, mais ênfase a uma ideia, serve para provocar, para tirar o interlocutor da zona de conforto e, acima de tudo, para criar um engajamento real, transformando uma comunicação que seria passiva num diálogo ativo, mesmo que silencioso. Ok, agora que a gente já entendeu a mecânica por trás do gol de placa, como é que a gente pode usar essa jogada para deixar a nossa própria comunicação, principalmente a escrita, muito mais forte e persuasiva? Para a gente aplicar isso na prática, dá para pensar numa estratégia de 3 passos. 1. O enquadramento. É começar o texto com uma pergunta que já coloca quem lê dentro do seu argumento. 2. A transição. Usar perguntas como se fossem pontes espertas entre um parágrafo e outro. E 3. Para fechar com chave de ouro, o checkmate. Terminar com uma pergunta de impacto, daquelas que ficam ecoando na cabeça da pessoa muito depois que ela terminou de ler. Isso mostra bem a diferença que esse recurso faz. Dominar uma pergunta retórica é muito mais do que só informar. É como convidar alguém para construir um raciocínio junto, degrau por degrau. A comunicação deixa de ser só sobre contar e passa a ser a arte de persuadir, de co-criar um sentido. E para a gente fechar, fica aqui uma última provocação, uma última pergunta retórica, claro. Entender como as perguntas funcionam, mesmo aquelas que a gente não responde com palavras, é o primeiro passo para nos tornarmos pensadores mais críticos e comunicadores mais eficazes. Porque, no fim das contas, a verdadeira sabedoria talvez não esteja em ter todas as respostas, mas sim em saber fazer as perguntas certas.